A Academia de Ciência e Tecnologia de São José do Rio Preto está contribuindo com o programa Todos Juntos contra o Câncer através da ciência atual. Preparamos 10 temas de interesse público e fundamentado em recentes conceitos científicos. O tema que vamos abordar é como evitar o câncer. Este tema foi elaborado pelos professores doutores Paulo César Naum e Flávio Augusto Naum. 75% das causas de câncer são adquiridas, conforme mostraremos a seguir. Grande parte, ou seja, 30%, por gorduras trans, nitrosaminas e açúcares. 25% pelo ácido carbólico do fumo. 10% por vírus, bactérias, geralmente do meio ambiente. Também do meio ambiente, 5% de radiações, e tal como gorduras, ácido carbólico do fumo, o álcool é devido ao hábito não saudável. 5% se deve ao álcool. De que forma esses produtos induzem o câncer? Todos eles, gordura trans, bactérias, vírus, ácido carbólico do fumo, radiações e álcool, vão diretamente ao núcleo da célula. Os produtos químicos dos carcinógenos, dos vírus, radiações e bactérias penetram nas células e provocam intensas lesões às suas estruturas, conforme vamos representar. A pergunta que se faz é a seguinte: de que forma esses produtos tóxicos causam o câncer? Nesta representação, nós colocamos no citoplasma das células algumas pequenas figuras. Então, gradualmente, produtos e subprodutos que atingiram as células de determinado órgão podem se movimentar dentro do citoplasma e atingirem o núcleo. No núcleo da célula, as principais estruturas afetadas são os cromossomos. Aqui representado, de uma forma por microscopia eletrônica. Como se sabe, cada um dos 23 pares de cromossomos que possuímos contém centenas a milhares de genes que são formados por moléculas de DNA, que são essas estruturas esverdeadas dentro do cromossomo. Observa também uma capa discretamente amarela envolvendo todo o cromossomo. Então, nesse processo, nós vamos destacar o próximo slide. Cada cromossomo tem 2 importantes componentes e ambos podem ser atacados por produtos tóxicos carcinógenos. O telômero é essa capa amarela que eu acabei de dizer, que protege a estrutura do DNA e os seus genes. E as histonas, que são essas bolotas esverdeadas, como se fossem carretéis. Nesses carretéis moleculares estão enrolados as moléculas do DNA que compõem os nossos genes. Então, os produtos tóxicos atacam justamente o telômero e as histonas. As consequências da química tóxica nas células são possíveis de observar nessa figura em que o cromossomo está completamente destruído. Os telômeros funcionam como capa de proteção dos cromossomos. A química dos produtos não saudáveis, conhecidos por carcinógenos, perfuram a capa de proteção e expõem as moléculas de DNA às toxicidades desse produto.
As histonas, que servem de suporte para as moléculas de DNA e de seus respectivos genes, são desestruturadas. O problema é que muitos desses genes controlam a divisão e o tempo de vida, e a partir desse momento eles ficam descontrolados para a divisão e para o tempo de vida. E a consequência é o surgimento das primeiras células tumorais. Estamos exemplificando aqui o controle de uma célula normal durante a divisão. E aqui, neste momento, uma célula que era normal se torna tumoral e, ao se dividir, ela é descontrolada. Ela forma múltiplas células, que é o início da formação de um tumor. No slide seguinte, vamos falar sobre o descontrole do tempo de vida. O descontrole do tempo de vida. Aqui nós estamos mostrando duas células normais e elas morrem quando chega o seu tempo de vida, ao final. Já quando células normais se transformam em células tumorais, essas células tumorais se recusam a morrer. E à medida que elas se recusam a morrer, mais células tumorais vão se formando. E nesse conjunto, forma-se o tumor. Exemplificaremos a seguir como as gorduras trans se tornam tóxicas para as células. Para obter o sabor e consistência, a gordura natural é alterada quimicamente. Aqui eu estou mostrando a organização molecular de uma gordura insaturada, que é uma gordura boa. E vocês observam que ela é originalmente ordenada, com os ácidos graxos arredondados e as cadeias proteicas perpendicular. Ao se tornar saturada ou trans, a organização molecular se modifica completamente, conforme está mostrando aí. E estão muito carregadas de átomos de hidrogênio, que são essas pelotinhas vermelhas. As gorduras trans ou saturadas, elas penetram na célula. Ao penetrar na célula, ela atinge o núcleo. Ao atingir o núcleo da célula, as gorduras trans e saturadas sofrem oxidações que resultam na liberação de átomos de hidrogênio. Esse excesso de hidrogênio na célula, ele vai fazer alguma coisa que não é boa, como nós veremos no próximo slide. Então, esses átomos de hidrogênio, eles atacam as estruturas de um ou mais cromossomos. Semelhantes agressões ocorrem através do excesso de outros carcinógenos, por exemplo, nitrosaminas, radiações ultravioleta e ácido carbólico do fumo. Neste exemplo, mostraremos que, dependendo do tipo de cromossomo atingido, uma célula normal pode se transformar em tumoral. Aqui, no caso, o cromossomo 17, que são esses dois pares de cromossomo, tem o gene antitumoral conhecido como P53. Todas as pessoas têm um par de cromossomo 17, um proveniente do pai, outro da mãe. Então, nesta figura, nós estamos mostrando em azul o gene que nos protege, chamado P53. Quando a célula é agredida por carcinógenos, as proteínas P53
produzidas pelo gene antitumoral, também conhecido como P53, a defende fazendo-as suicidar, impedindo que as células se desenvolvam. Então, aqui o ataque dos produtos carcinogênicos e a célula, ela produz a sua própria morte. De uma outra forma, quando ocorre agressão por carcinógenos, mesmo que a pessoa tenha um cromossomo com GP53 de causa mutante, né, de causa hereditária, ou seja, o P53 não funciona, como está mostrando a figura ao lado, o outro cromossomo, que é o P53 normal, ele acaba protegendo a célula e, quando essa célula é atacada, induzindo-a ao suicídio. O ataque e ela se suicida. O grande problema, entretanto, é que o excesso de carcinógeno adquirido pelo hábito diário de ingerir gordura trans ou de fumar, que a gente chama de efeito cumulativo, ataca também o cromossomo com o P53 normal. E isto impede que ocorra a regeneração da célula ou a sua apoptose. 1/3 de todos os tipos de câncer ocorre por esta via. Então, os carcinógenos nos atacam e a célula, ela resiste. Então, nessas condições, as ações de defesa da manutenção da normalidade celular deixam de existir e as células normais se tornam tumorais, modificando completamente a sua morfologia. Aqui mostrando uma figura verdadeira de uma célula tumoral completamente desestruturada. Concluindo, 75% das causas do câncer são evitáveis. Entretanto, nós temos uma realidade com a qual precisamos lidar. Demonstramos de que forma carcinógenos, exemplificados por gorduras trans, atacam os cromossomos e seus genes. Na próxima apresentação, o tema continua com a química do câncer.